Acho que já pode ir começando. Ok, Gabriela, vamos lá. Pronto, vocês não estavam me escutando. Vocês estão escutando? Estamos. Você está vendo a setinha? Estou. Então, beleza. Certinho. Então, vamos embora. Então, gente, essa foi uma aula que eu dei lá no Instituto do Cérebro. É uma patologia que a gente via bastante lá, não era uma coisa que a gente deixava de ver assim, uma a cada não sei quanto. E aí eu resolvi mostrar aqui os casos para vocês verem, porque essa aula já estava pronta e, e são casos bem interessantes. Então, o tema da aula é gliomas das vias ópticas e hipotalâmicos. É a maior parte dos casos do Instituto do Cérebro, por isso que eu botei ele maior, mas a minha experiência vem dos outros lugares. Então, eu dividi a aula em anatomia, epidemiologia, apresentação clínica, classificação, imagem e diagnóstico diferencial. Então, começando pela anatomia, as vias ópticas, elas começam na retina, né? Nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, gânglio geniculado lateral, as radiações ópticas e o córtex visual primário. Então, aqui a gente está vendo da mesma maneira, mas mais desenhado, para vocês terem uma ideia. E dependendo de onde você tem a lesão, então, por exemplo, aqui, número 1. O que acontece? A gente perde a visão do lado direito. Aí, se você tiver uma lesão aqui, o que acontece? Aqui, ilustração para você saber se você teve uma hemenopsia, uma quadrantonopsia, para os sintomas clínicos. Né? Então, hoje em dia, a gente consegue uma reprodutibilidade muito boa anatômica nas imagens de ressonância magnética. A gente consegue fazer várias sequências volumétricas com cortes muito fininhos, né? E aí a gente adquire em volume, mas é submilimétrico. E a gente consegue ver bem a anatomia. Então, você consegue ver o nervo óptico intraorbitário, aí depois você vê o nervo óptico pré-quiasmático, quiasma e o trato óptico. E assim você tem uma reprodutibilidade anatômica, pelo menos macroscopicamente, muito boa na ressonância magnética. Isso daqui é uma tentativa de fazer uma tractografia, mas de qualquer maneira você tem uma reprodutibilidade, essa é imagem de livro. E aqui no plano coronal, aquele era um plano axial, aqui a gente tem um plano coronal, você tem o nervo óptico intraorbital, depois o canal óptico, o nervo óptico pré-quiasmático, onde está antes do quiasma óptico. Aqui o quiasma óptico, aí ele se divide e você vai ver o trato óptico. E se você vier um pouquinho para o lado, aqui é a região do gânglio geniculado lateral. E aí, eu peguei um artigo, uma reprodutibilidade de uma parede de 3 Tesla para mostrar onde que é o núcleo geniculado lateral e aonde que está desenhado é exatamente aonde que ele mostra que é em pacientes saudáveis. Então, está aqui mais ou menos nessa região, que é a continuação mesmo do trato óptico. Isso tem uma importância depois, quando no final da aula a gente vai mostrando as lesões em todos os seus compartimentos. Então, aqui mostrando uma boa reprodutibilidade também na ponderação T1, a outra ponderação era T2. Aqui é bem a região do quiasma óptico no plano axial, aqui o quiasma óptico no plano coronal e aqui o quiasma óptico no plano sagital. As lesões são das vias ópticas e do hipotálamo. Né? O hipotálamo é uma região definida anteriormente, ele vai do quiasma óptico até a comissura anterior, tem essa linha que separa mais ou menos. Depois, no plano posterior, também vai da comissura posterior até os corpos mamilares.
e aqui da comissura anterior à comissura posterior. Então, essa região é a região hipotalâmica e tem uma boa reprodutibilidade também aqui no plano sagital, no T1 volumétrico, em que aqui é o quiasma, aqui é a haste hipofisária, que faz o assoalho ali do hipotálamo, e você consegue ter uma boa reprodutividade dessa região aqui também. Então, vamos lá. Os gliomas das vias ópticas hipotalâmicas, histologicamente, em sua grande maioria, são astrostomas pilocíticos. E aí, dentro dos astrostomas pilocíticos, na nova classificação da OMS, entra o astrostoma pilomixoide como uma variante. Ele já foi separado, já foi junto, já foi separado, já foi junto, mas agora ele veio junto. Não se sabe muito bem a graduação dele, mas ele é uma variante do astrostoma pilocítico. E como diagnóstico diferencial principal, o ganglioma, apesar de muito menos comum do que o astrostoma pilocítico. Então, só lembrar que os astrostomas pilocíticos acometem uma parcela muito grande dos tumores infantis e é o mais comum tumor cerebral primário em criança. É um tumor grau 1 pela classificação da OMS de 2016. 60% deles acomete cerebelo, 10 a 15% em outras localizações e 25 a 30% vias ópticas e hipotálamo. A apresentação clínica depende da localização, né? Porque ele pode ser desde intra-orbitário até hipotalâmico, então dependendo de onde ele acometeu, ele pode ter uma diminuição da acuidade visual, nistagmo e diplopia, pode ter proptose ocular, hidrocefalia, e hemiparesia por compressão do trato córtico-espinhal quando o tálamo está envolvido, ou envolvimento hipotalâmico, com puberdade precoce, obesidade, diabetes insípidos e síndrome diencefálica. Essa síndrome diencefálica é aquela síndrome de Russell, em que a criança, ela parece uma criança muito desnutrida e demasiada, e é um comprometimento um pouco clássico para os neurocirurgiões. Então, quando você vê uma criança, quando você tem antes disso, as funções hipotalâmicas. Quais são as funções hipotalâmicas? Ela controla a liberação de hormônios da glândula hipofisária. É responsável pela homeostase, com pressão arterial, temperatura corporal, balanço hidroeletrolítico e peso corporal. E dentro disso, quando você tem um acometimento hipotalâmico, você tem a síndrome diencefálica, que essa é uma apresentação clássica da síndrome de Russell, em que você tem uma criança. Eu peguei essa foto de artigo. Você tem uma criança de 10 meses de idade, uma criança normal, e você vê uma criança com síndrome de Russell em tumor no hipotálamo, mostrando um aspecto desnutrido, parece uma criança desnutrida. Quando ela chega para o neurocirurgião pediátrico, ele já faz diagnóstico de um tumor hipotálamo. Bom, 80% dos astrostomas pilocíticos, eles ocorrem em menores de 20 anos. A apresentação sólido-cística clássica, que acontece no cerebelo é dessa maneira, uma lesão cística com um nódulo mural, mas lembrar que o astrostoma pilocítico ele pode ser de todos os jeitos, então ele pode ser muito sólido, com pouco cisto, ele pode ser muito cístico, com uma lesão mínima parietal, ele pode ser super heterogêneo, então ele tem uma apresentação bem diferente, pode ter de várias formas, essa é a apresentação mais clássica. E nas vias ópticas e no hipotálamo, ele tem um aspecto de uma lesão infiltrativa, e que cresce, se for na via óptica, cresce no sentido nervo óptico, no hipotálamo também tem esse aspecto infiltrativo. Então, só para lembrar, essa lesão clássica do cerebelo, né, tem uma lesão cística com nódulo mural, quando a lesão é cerebelar. Essa é a aparência comum, como é uma lesão grau 1, de uma maneira geral, ele tem uma difusão, não tem difusão restrita, porque a celularidade é baixa de uma maneira geral, e a perfusão, ele não acompanha esse raciocínio do astrostoma pilocítico, porque o astrostoma pilocítico, o componente sólido, pelo aspecto vascular, ele tem um aspecto, o vaso do astrostoma pilocítico tem um aspecto glomeruloide, ele pode ter uma perfusão aumentada, e nem por isso a gente está diante de um tumor com uma graduação maior. Então, os astrostomas pilocíticos das vias ópticas, a forma esporádica é a mais comum e tem forte associação com neurofibromatose tipo 1.
Então, só para a gente ter bem essa associação, 1/3 dos astrostomas pilocíticos que envolvem os nervos ópticos tem neurofibromatose associada. E 20% dos pacientes com neurofibromatose tipo 1 irão desenvolver astrostomas pilocíticos. Inclusive, existem associações em que fazem uma busca ativa desses tumores de vias ópticas. Então, como tem essa forte associação com neurofibromatose tipo 1, se você pega uma criança com neurofibromatose tipo 1, você vai fazer uma busca ativa desses tumores. Então, no primeiro ano de vida, você tem que fazer exame oftalmológico a cada 3 meses, até os 8 anos anuais e dos 8 aos 18 bianuais. Então, só lembrando aquilo que a gente já falou, que pode ser em qualquer local da via óptica, então nervo óptico intraorbital, nervo óptico intracanalicular, nervo óptico intracraniano, quiasma óptico, trato óptico, corpo geniculado lateral e total. Aí tem uma classificação, que é uma classificação mais neurocirúrgica, sobre a localização. Então, é assim, só para dizer se ela é limitada, o nervo óptico, se ela envolve o quiasma, ou se ela envolve o hipotálamo e outras estruturas, e aí ela vai ser, se for um único nervo, um A, se for bilateral, um B, e assim por diante. E só para saber que ela existe, chama-se classificação de Dodge modificada. Então, começamos aqui nos nossos casinhos. Esse é um caso número 1, um paciente de 5 anos do sexo masculino. Claramente tem uma lesão, um componente intraorbitário, e também no canal óptico a lesão está aumentada e segue até o canal óptico, o nervo está aumentado e segue até o quiasma, tá vendo? O quiasma de um lado ele é pretinho, do outro ele está branquinho. Então a gente tem uma lesão infiltrativa acometendo o nervo óptico, tanto no componente intraorbitário, quanto no canal óptico, quanto no nervo óptico pré-quiasmático e seguindo até o quiasma. A lesão, aqui não tem um pós-contraste com supressão de gordura, a lesão capta bastante contraste, e aqui não capta muito, talvez seja edema, mas muito provavelmente, como as lesões são muito infiltrativas e tem pouco edema, deve ser tumor também. Então, aqui no plano axial, mostra uma exoftalmia nesse paciente, uma lesão acometendo toda a extensão do nervo óptico até o quiasma. Então, lembrando da forte associação dos gliomas das vias ópticas com neurofibromatose tipo 1, essa paciente tem outros estigmas de neurofibromatose tipo 1, como essas lesões que brilham na sequência flare em volta do quarto ventrículo e no globo pálido, tá vendo? Então, essas lesões são vacuolizações da mielina e, de uma maneira geral, aparecem depois do primeiro ano de vida e começam a diminuir a partir do 10º ano de vida. E essas lesões são clássicas da neurofibromatose tipo 1 e demonstrando a forte associação que tem. Ó, esse é o mesmo paciente mostrando... Não. Esse é outro paciente mostrando as alterações da neurofibromatose tipo 1, com as alterações dos globos pálidos. Aqui também tem lesão talâmica e em volta do quarto ventrículo. Essa daqui é bem clássica, né? São aquelas fases, né? No aumento do sinal nos núcleos da base e que tem... Algumas pessoas falam que é vacuolização da mielina e por isso esse brilho justifica que elas somem depois dos 10 anos de vida. Bom, aqui é um outro casinho, um paciente 1 ano e 11 meses, é uma apresentação bem clássica, né? Lesão bilateral, os nervos ópticos aumentados bilateralmente. A lesão é muito extensa, ela pega todo o nervo óptico e vai até o quiasma. O quiasma tem uma lesão enorme nele. Nessa paciente com glioma de nervo óptico bilateral, hepatognomônico de neurofibromatose tipo 1. E aqui, ó, a mesma coisa do outro caso, ó, os nervos ópticos super grandes que captam muito contraste e é um realce exuberante, é bem um realce da porção sólida do astrostoma pilocítico, né? Pegando o quiasma óptico. Ó, no plano axial,
e mostrando aquele negócio que eu falei para vocês, ó, a difusão não é restrita, porque tem baixa celularidade, é uma lesão grau 1, e a perfusão é aumentada, mostrando que esse aspecto glomeruloide desse tumor. Esse caso tinha até disseminação leptomeninge, o que não muda a graduação tumoral. E nesse paciente era uma lesão grau 1. Então, vamos lá. Seguinte, né? Eu estou indo da frente para trás. Aqui a lesão parece pegar mais o quiasma e a região hipotalâmica. Tem a mesma característica das outras lesões, uma lesão sólida, infiltrativa, que capta muito contraste. Essa avidez pelo contraste em componentes sólidos dos astrostomos pelocíticos é uma coisa bem comum. E essa difusão que não é restrita, né? Esse é um outro paciente que também tinha uma lesão hipotalâmica. Aqui a gente não consegue fazer diferenciação do quiasma, parece que o quiasma está envolvido, e aqui parece que a via ótica está lateralizada, tá vendo? O quiasma está no trato óptico, o quiasma ele vem, o nervo óptico pré-quiasmático parece que não está envolvido, e depois o quiasma você fica na dúvida, mas aqui parece que ele está mais empurrado do que envolvido, tá vendo? Isso aqui eu acho que é uma lesão mais puramente hipotalâmica. É uma lesão heterogênea, tá vendo? Com realce pós-contraste. As apresentações são variadas, mas sempre o componente sólido tem esse realce sólido, né? Ávido pelo contraste. Bom, caminhando, aqui a gente já vai ver uma lesão. Todos os casos que eu mostrei até agora são astrosoma pelocítico, tá, gente? Aqui a gente está vendo agora indo para trás. Então, aqui você tem o quiasma óptico, e aí aqui o quiasma óptico sendo dividido em trato óptico, né? O trato do lado direito e do lado esquerdo. Ó, vocês estão vendo essa telinha? Não, né? Vocês estão vendo essa telinha? Não, né? Porque agora ficou em cima da minha apresentação. Peraí que eu vou tentar sair daqui. Opa, desculpa. Bom, não estou conseguindo ver a minha tela, tem um negócio em cima. Espera aí que eu vou tentar sair aqui, gente. Espera aí. Pronto, consegui. Bom, consegui. Então, aqui é o quiasma óptico, a gente está indo para trás, divide, aqui é trato óptico. O trato óptico, ó, dividindo aqui do lado direito, ele normal, do lado esquerdo, ele aumentado de tamanho. No plano axial T2 a mesma coisa, olha só o trato óptico aqui à direita, bonitinho, do lado esquerdo ele aumentado de tamanho. Eita, ferro, agora não quer passar, pronto, foi. Aí no T1 pós-contraste, você vê que tem uma áreazinha que realça no centro, e uma área mais hipo de um lado e de outro. Esse lado aqui, mostrando que a lesão tem um realcezinho. Essa lesão capta menos do que as outras, mas tem um realcezinho, e esse caso também confirmou sendo um astrostoma pelocítico. Aí agora a gente vai indo mais para trás ainda. Então aí a gente pega um caso desse, paciente de 16 anos, masculino, com uma lesão desse tamanho, horrorosa, com uma perfusão super aumentada, um realce super heterogêneo, horroroso. Aí você fala assim, putz, isso é uma lesão horrorosa, né? Mas aí a gente tem que fazer uma análise devagar. E lá no Instituto eu aprendi a fazer isso, sempre seguir a via óptica. Então, esse caso era uma lesão talâmica, né? Uma perfusão, uma difusão, mostrando, não tem restrição de difusão, mostrando uma celularidade muito baixa. O T1 tem baixo sinal, capta heterogeneamente, tem uma perfusão muito aumentada. Esse é o mesmo caso no plano coronal. Então, aqui, olha, mostrando o nervo óptico, o quiasma. Olha o quiasma desse lado, como já está com sinal alterado. Aqui mostrando ele dividindo, trato óptico. E aqui parece que ele está crescendo daqui, tá vendo? Ó, parece que ele está crescendo daqui. Isso é uma teoria que eu tenho. E aqui, ó, trato óptico, está bem na topografia do trato óptico, e aqui seria mais ou menos a topografia do gânglio geniculado lateral, que é exatamente o local da lesão.
Então, nesses casos, a gente já lá no IEC, a gente já suspeitava de abstração apelocítica, e esse fechou com uma abstração apelocítica mesmo. E aqui, só para mostrar, aqui na realidade é a lesão que a gente está vendo, e aqui aquele artigo que eu mostrei para vocês falando sobre o gânglio geniculado lateral e os glaucomas, não tem nada a ver, mas era uma ressonância de 3 Tesla que mostra a topografia do gânglio geniculado lateral do núcleo genicular lateral, que mostra exatamente a topografia da lesão da abstração apelocítica. Então, eu tenho uma teoria, não consegui provar isso em artigo, de que esses astrostomas talâmicos em criança e adulto jovem são lesões do núcleo genicular lateral. Olha aqui no plano axial, que bacana, deixa eu ver. O negócio está aparecendo na minha frente. Olha aqui que bacana, ó. Aqui é o trato óptico, ó. É o mesmo paciente, ó. Nervo óptico, trato óptico. Olha só como aqui ele vem do trato óptico, olha, ele cresce para cá, olha como é que isso está aberto, ó. E aí esse paciente era uma abstração apelocítica. E aí você começa a ver casos repetidos, ó. Esse é outro caso com o mesmo aspecto. E na literatura, ele fala que as lesões posteriores ao quiasma, elas têm uma aparência mais sólido-cística similar à do cerebelo, e que as lesões intraorbitárias e chegando até o quiasma são aquelas lesões mais infiltrativas. Então, aqui é a mesma coisa, ó, quiasma óptico, sinal alterado de um lado, aí ó, aqui ó, sinal alterado do trato óptico, e aqui vai vindo para cá e o negócio cresce e faz uma lesão, aqui uma lesão sólido-cística, parecida com os astrosomas pelocíticos cerebelares, ó. Aqui é mais ou menos a topografia do gânglio geniculado lateral, e aqui uma lesão talâmica direita, parecidíssima com a lesão anteriormente que eu mostrei para vocês. Ó, no plano axial, quando você não procura via óptica e você olha desavisadamente, parece uma lesão sólido-cística com talâmica à direita. Então, assim, a gente já estava procurando, e toda vez que tinha, a gente achava que era e fechava com uma abstração apelocítica mesmo. Olha como é que se repete. Isso aqui é do outro lado, a mesma coisa. Isso é tudo paciente do instituto, ó. Lesão sólido-cística do outro lado. Se a gente for procurar aqui, a lesão é muito maior, e aí a gente perde um pouquinho, né? O nervo óptico que acham para a gente ir caminhando. Mas é na mesma topografia, pacientes mais ou menos ou criança ou adulto ou adolescente, e fase diagnóstico quando vem o histopatológico é a abstração apelocítica. Olha lá, isso daqui não tem um sem contraste, não tem um com contraste. Esse paciente de 15 anos, ele tinha uma neurofibromatose, então aqui é um neurofibroma plexiforme, e tinha aquelas alterações em volta do quarto ventrículo, que eu já falei para vocês, correspondem à vocalização da mielina. Então, os astrocitomas pelocíticos podem ter disseminação leptomeningia, mesmo sendo grau 1, mas depois o Felipe vai falar um pouco mais sobre isso. E a astrocitoma pilomixoide, ele foi descrito em 99, depois a OMS em 2007 classificou ele como uma outra entidade grau 2, e depois em 2016 lá veio ele como uma variante da astrocitoma pelocítica, e eles não esclarecem muito bem a graduação da abstração do limixoide nessa classificação da OMS 2016. Então, fica um ponto de interrogação. Ele pode acometer qualquer lugar do neuroeixo, mas é mais comumente hipotálamo quiasmático, acomete crianças menores do que a abstração apelocítica, apesar de ser descrito em qualquer faixa etária. A hemorragia intratumoral é muito mais comum na abstração limixoide do que na abstração apelocítica, e tem um comportamento mais agressivo, com uma disseminação licórica mais frequente. Então, esse caso era um paciente, não era da faixa etária que comumente ocorre, que é mais comum, mas era um astrocitoma pelomixoide na patologia. E aí, os diagnósticos diferenciais que se impõem são esses. Lembrar que adenoma de hipófise em criança muito pequena é muito incomum,
mas na hora que começa a chegar na adolescência, passa a não ser tão incomum assim. Então, metástase é muito incomum em criança, então eu vou mostrar alguns casinhos de diagnóstico diferencial para a gente poder ver. Então, o ganglioma é o principal. O ganglioma e o astrocitoma pilocítico, eles caminham juntos. É muito difícil a gente fazer diagnóstico diferencial por imagem dos dois, né? Os tumores glioneuronais são tumores glioneuronais, qualquer lugar do sistema nervoso central, o lobo temporal é o seu local preferencial. Ele é o AMS grau 1, em sua maioria, mas o componente glial dele pode fazer com que ele seja um ganglioma grau 3. Tem raro acometimento das vias ópticas, mas quando tem, é indistinguível do astrocitoma pilocítico. E nas vias ópticas acomete mais as partes posteriores do quiasma. Eu vou mostrar um casinho que saiu como ganglioma, que é esse, paciente um pouco mais velho do que a gente estava vendo, mas é uma localização muito parecida com o que a gente estava vendo nos astrocitomas pilocíticos, e você vê que o quiasma está com sinal alterado, porque ele costuma ser bem pretinho, e aqui, ó, ele está distorcido com sinal alterado, o trato óptico vem aqui e ele sai para lá. O resultado da patologia desse paciente foi um ganglioma. No plano axial, ele se apresenta dessa maneira, bem parecido com os outros que a gente tinha visto. O craniofaringioma é outro diagnóstico diferencial, ele tem origem no epitélio da bolsa de Hartke, região celular e supracelular, também no AMS grau 1. Tem dois subtipos histológicos, o adamantinomatoso, que acomete mais a população pediátrica, e o papilar, que é acima de 40 anos. De uma maneira geral, a gente vê assim, mas eu já via papilar em criança e já via adamantinomatoso em adulto, então acima de 40 anos. Então, isso varia um pouquinho. Então, a apresentação clássica é uma lesão celular e supracelular, com componente sólido e cístico, mas, de uma maneira geral, apresenta calcificações presentes. E eu botei aqui chamando a atenção que a lesão não parece ser da via óptica, né? A via óptica está aí, ela parece estar só edemaciada, envolvida pelo tumor. Outro diagnóstico é o cisto da bolsa de Hartke, que é uma coisa que a gente via muito lá no instituto, de vez em quando aparecia. É usualmente achado incidental, são cistos epiteliários não neoplásicos, é comum em cerca de 15% das autópsias e é raro em crianças. Mas, ó, esse caso é um menino adulto jovem e mostra essa lesão, que ela é espontaneamente hiperintensa no T1, só que quando você faz a técnica de subtração, para quem não sabe, isso daqui é um T1 sagital, isso daqui é um T1 com contraste. Então, é muito difícil, quando a lesão já tem sinal alto no T1, saber se ela capta ou não capta. Então, aqui, olha, aqui é T1 e aqui é T1 com contraste. Aí a gente diminui isso disso, que chama técnica de subtração, e dá isso. Então, você vê que a lesão não capta contraste. E uma outra curiosidade do cisto da bolsa de Hartke que tem, são os nódulos intralesionais, né? Então, aqui você tem uma lesão nodular dentro do cisto, do nódulo da lesão, que não capta contraste. Então, isso é muito sugestivo de cisto da bolsa de Hartke. Outro diagnóstico diferencial são os tumores de células germinativas. O tipo mais comum é o germinoma. Ele acomete, de uma maneira geral, está na linha média, a população pediátrica, 90% são pacientes menores do que 20 anos, então uma lesão de criança. Ele acomete mais a pineal, depois a região supracelular, depois nos núcleos da base, só que qualquer dupla pode ser comum, pode acontecer, não ser comum, pode acontecer. Então, toda vez para os residentes que a gente tiver uma lesão de pineal, e que você pensar no TCG, toda vez que você tiver um adulto jovem, uma lesão de pineal, você tem que pensar em tumor de células germinativas. E aí, se você tiver na máquina, você pede para os técnicos para fazer corte fino em cima da célula, da haste hipofisária, porque você vai procurar uma lesão supracelular para ver se tem tumor sincrônico. Porque o tratamento, ó, vou mostrar aqui. Aqui, ó, esse paciente tem uma lesão celular e tem uma lesão de pineal. Então, se você não tivesse essa lesão e tiver só a lesão de pineal, a gente tem que procurar na hipófise, na haste hipofisária se tem lesão, porque senão, às vezes, você trata o paciente na lesão da pineal e ele recai na hipófise.
Quando você tem essas duas lesões sincrônicas, o diagnóstico sempre tem germinoma associado. Às vezes você tem um tumor misto, TCG com duas linhagens, e aí, mas sempre tem germinoma associado. O outro diagnóstico diferencial, a gente viu alguns casinhos lá também no Instituto, é histiocytose de células de Langerhans. É uma doença rara, multissistêmica, com espectro clínico amplo, acomete prioritariamente a população pediátrica de 1 a 3 anos, que é a população acometida pelos gliomas de vias ópticas. Acometimento do sistema nervoso central pode ser ósseo, região hipofisária hipotalâmica, intraparenquimatose e pode ter só atrofia. A lesão supracelular, esse caso está bem bonito, é um paciente de 11 anos com uma lesão supracelular e lesões intraparenquimatosas com sinal baixo no T2, tá vendo? E aqui, ó, a lesão acomete, parece acometer o quiasma, tá vendo? E uma coisa que eu aprendi aqui, ó, tem muita lesão intraparenquimatosa cerebral com difusão restrita. Uma coisa que eu aprendi depois que eu vi alguns casos de histiocytose é o seguinte: toda vez que vocês virem num paciente, uma criança, uma lesão que parece linfoma em adulto, ou seja, capta muito contraste em difusão restrita, intraparenquimatosa, você tem que levantar uma lanterna e pensar, poxa, isso não pode ser histiocytose? Às vezes, a lesão óssea não é nem tão aparente, que é a lesão mais comum, né, da histiocytose. Então, outro diagnóstico diferencial é a amartoma hipotalâmica, uma lesão não neoplásica, lembra neurônios hipotalâmicos normais displásicos, acomete mais crianças pequenas e a característica clássica, crise convulsiva gelástica, puberdade precoce, problemas visuais e do comportamento. A puberdade precoce e crise convulsiva gelástica é clássico dessa doença. É questão de prova, né? Então, aqui, ó, uma amartoma hipotalâmica com uma lesão clássica, um sinalzinho alto no T2, bem na região do tubercinérium, bem hipotalâmico aqui, ó, não capta contraste, e essa paciente tinha 7 anos, telarca com 2 anos e meio, pubarca com 4 anos. E os tumores embrionários nessa região são incomuns, mas como a gente teve um caso de um tumor teratoide de raridade atípico lá no Instituto, nessa localização, resolvi trazer. São crianças menores que 3 anos em sua maioria, podem acometer, lembrar que os tumores embrionários é sempre grau 4 pela MS, e pode acometer o teratoide rabidoide atípico, pode acometer o hemisfério cerebral, o sistema ventricular, a região supracelular, que é o nosso caso, cerebelo e várias outras regiões. Não é a região mais comum, é bem atípico, mas eu trouxe para a gente ver. E a disseminação da epitomenina já está presente em 1/4 dos pacientes na apresentação. Ó, esse caso é um caso interessante, bonito, é uma lesão muito bonita, quer dizer, o caso, mas é muito ruim para o paciente. Tem um heterogêneo, uma captação meio esquisita, mas tem uma difusão muito, muito restrita, tá vendo? Mostrando que essa celularidade desse tumor é muito, muito alta. E esse paciente veio um teratoide de raridade atípica. E por último, eu trouxe uma outra lesão, uma outra característica, mas que vale a pena trazer aqui, bem a região do canal óptico, né? O sinal do nervo óptico está alterado em relação ao lado contralateral, mostrando que parece estar edemaciado. E tem uma área preta aqui, ó, se vocês repararem no T2, tem uma área preta envolvendo esse nervo que está dentro do canal óptico. Ó, ele capta muito contraste, né? A gente, tá vendo? Olha aqui, essa área pretinha aqui, ó, com o nervo óptico saindo por aqui, ó. Então, essa alteração bem escura, cometendo muitas vezes dura mater, né? Uma área espessada bem escura que capta contraste, a gente vê nas doenças granulomatosas. Tuberculose é um diagnóstico diferencial, mas nesse caso era sarcoidose. Então, para a gente lembrar, os gliomas de vias ópticas são, em sua maioria, estrostoma pelocítico, tem uma forte associação com neurofibromatose tipo 1, e só assim, uma interrogação, mas eu acho que é uma interrogação válida, é que lesões talâmicas, mais de 50% das lesões circunscritas talâmicas em pacientes pediátricos são astrostomas pelocíticos. Será que essas lesões, elas não são no gânglio geniculado lateral? Aí fica um questionamento, porque essa é uma dúvida que eu tenho. Super obrigada.
Muito bom, viu? Oi? Uma coisa eu aprendi, se na mal tem que ter um. Alô? Hã? Alô? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo mal. Então é o seguinte, muito obrigado, Gabriela, uma apresentação muito boa, muito didática. E agora eu pedi para o doutor Felipe Andriolo fazer alguns comentários. O doutor Felipe é um amigo nosso que teve muito tempo na Europa estudando patologia e agora está voltando para o Rio de Janeiro. De volta que é uma aquisição muito boa e, além disso, a favor dele também, que ele é filho do grande amigo nosso, o doutor Pedro Ângelo Andriolo, que foi um dos radiologistas que mais marcaram presença nesse Rio de Janeiro nesses últimos anos, nessa última década. Então, doutor Felipe, por favor, seus comentários. Muito obrigado pelo convite. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. É uma honra estar aqui. Eu já comecei aprendendo radiologia antes de ir para a França, para a Alemanha. Vinha nas reuniões do Dr. Beberto, se pudesse permitir falar assim, mas para aprender e tenho muito prazer em voltar e poder continuar aprendendo com vocês. É muito importante. Obrigado, Gabriela. Foi muito interessante, casos muito bonitos, né? Muito bonitos, muito ilustrativo. Acho que uma coisa importante que a gente sempre, patologista, gosta de comentar no astrostoma pilocístico é essa questão do astrostoma pilomixoide. De fato, os próprios patologistas não se entendem muito, quer dizer, não se entendiam muito e discutiram, vem discutindo sempre essa história de separar o astrostoma pilomixoide do astrostoma pilocístico como uma entidade à parte. Isso foi discussões intermináveis. Eu me lembro do Congresso de Neuropatologia Internacional de Neuropatologia em 2014, aqui no Rio mesmo, e uma das questões importantes que os clínicos pediram para nós, formularem questões importantes em neuropatologia tumoral pediátrica, e uma das principais perguntas que eles fizeram foi: vai ser uma entidade à parte, né? O astrostoma pilomixoide? E a questão foi respondida pelo Peter Berger, que é um neuropatologista muito conhecido, e ele disse: não foi e nunca será. Por que isso, né? Por que essa dúvida? Um dos argumentos que as pessoas têm contra a separação entre duas entidades é que os casos de astrostoma pilomixoide às vezes têm recidiva, e às vezes recidivam como um astrostoma pilocístico clássico, e vice-versa, né? A gente, histologicamente, um dia a gente vai ter ocasião de mostrar, eles são particulares, têm características histológicas diferentes, um pouco diferentes, às vezes tem casos intermediários em que a gente tem um pouco de dúvida, se chama de uma coisa ou de outra, como sempre em medicina nada, né, é sempre em preto e branco, mas parece que existe aí um espectro e que nem sempre ele é claro entre as duas lesões, embora tenha tumores que claramente refletem um ou outro aspecto histológico. As alterações moleculares não distinguem os dois tipos de tumores, né? Então, e isso que eu disse, quer dizer, um pilocístico às vezes clássico recidiva com um pilomixoide e vice-versa. A gente sabe que os tumores dessa localização optoquiasmática têm um prognóstico pior e que muito frequentemente eles têm um aspecto pilomixoide, muito mais do que os tumores da fossa posterior. Mas acho que a gente não vai separar e vai sair uma nova classificação da OMS aí, pelo visto, ainda acho que eles não vão ser separados como lesões distintas. Mas os tumores dessa localização têm uma tendência a ser mais agressivos e muito mais frequentemente mostrarem do que em outras localizações mostrarem uma histologia pilomixoide, embora casos clássicos também existam. Né? Isso é um comentário. O outro, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão ouvindo? Uma outra coisa importante é a respeito da biologia molecular desses tumores. Né? Os astrostomos pilocísticos, independentes do subtipo histológico, eles têm alteração da via MAP-quinase, uma coisa que é característica desses tumores é que eles têm, em geral, um driver só. É um gene, é uma mutação ou é uma fusão. Né? Por exemplo, se fala muito nisso, isso é importante para a importância diagnóstica, porque em 2008 o Stephen Fister foi um grande pesquisador de Heidelberg, depois, logo em seguida, um grupo inglês também viu a mesma coisa, mostrou que os astrostomas pilocísticos frequentemente têm uma fusão de dois genes aí, que é um
BRAF, que é um gene muito conhecido como cromossomo 7, e um gene com função desconhecida, que é o KIAA1549, e eles fazem uma fusão especial, com uma duplicação e tal, e que isso pode ser visto, pode ser diagnóstico. Na verdade, ele é quase só, tem raros outros tumores que mostram essa mesma fusão, mas não importa a discussão aqui, mas pilocíticos apresentam muito essa alteração, e principalmente os pilocíticos de fossa posterior, mas também os supratentoriais. Não é exclusivo. Astrostomas pilocíticos, por exemplo, podem ter uma mutação V600E do BRAF, mais frequentemente supratentoriais. Então, quer dizer, são tumores com uma biologia variada, mas com alterações dessa via, que ela, inclusive, pode ser um alvo para terapia, né? Inibidores de MAP quinase e tal, e aí devem ter clínicos aí, oncologistas, que vão poder falar disso melhor do que eu. É importante e pode ter uma utilização diagnóstica. Tem tumores que a gente tem dúvida, em que a gente consegue mostrar, por exemplo, a fusão, isso pode ajudar a selar o diagnóstico. Um terceiro comentário importante da patologia é que existem astrostomas pilocíticos nos quais a gente vê sinais histológicos de agressividade. Então, foi sugerido pela OMS que são astrostomas pilocíticos com sinais de anaplasia, e aí tem critérios aí que foram sugeridos para isso. O que se sabe sobre isso, quer dizer, é que realmente existem tumores que têm um índice mitótico elevado, e alguns tumores têm um comportamento muito agressivo, a gente pode ver, embora isso seja a exceção, são tumores raros, esses tumores com anaplasia. A gente não consegue, os patologistas hoje não conseguem dizer exatamente o astrostoma pilocítico que vai fazer a disseminação, isso é uma outra coisa que ela é mais frequente nos ortoquiasmáticos do que nos outros astrostomas pilocíticos, mas a gente não sabe os critérios histológicos definitivos de tumores com grau 1 e com um aspecto completamente benigno, como a maioria deles, e que fazem disseminação. Então, também não se sabe exatamente quais tumores vão fazer a disseminação licórica, que é relativamente frequente nos astrostomas pilocíticos. Último comentário, hoje em dia, com as técnicas moleculares, foi mostrado, principalmente em adultos, que o perfil de metilação de ADN, que é uma coisa muito importante no diagnóstico de tumor cerebral, tem se feito mais e mais, e que pode ajudar em casos com diagnóstico. O diagnóstico não é claro, você vê lá, pega o seu DNA, olha, 850 mil sites de metilação do ADN, que são como a gente fecha o ADN, né, e faz ele não funcionar, e pelo perfil você consegue determinar qual é o diagnóstico, em que subgrupo de tumores aquele tumor pertence, a qual subgrupo o tumor pertence. Foi mostrado já que você usando o perfil de ADN, você consegue determinar ou definir uma característica de tumores, que são como o astrostoma pilocítico, com sinais de agressividade. Para o adulto isso está mais claro, para as crianças é mais difícil. Então, esses tumores hoje, ortoquiasmáticos comuns da infância, a gente ainda não tem critérios bem estabelecidos para determinar quais são os que têm um comportamento mais agressivo. Desculpe a fala longa. Nossa, maravilhoso. Mas são coisas importantes que vão fazer mais e mais parte do nosso diagnóstico. Então, né, os critérios, aí a gente podia falar aí de fatores de moleculares, por exemplo. No adulto, né, é importante, por exemplo, se tem a perda do CDKN2A e 2B, né, os genes importantes implicados, né, se existe a perda homozigótica desses genes, eles têm um comportamento realmente mais agressivo. Se tem uma mutação da TRX, que é um outro gene. Então, no adulto, a gente já está sabendo um pouco melhor os critérios de agressividade nos pilocíticos. Na criança, ainda temos mais para aprender. O grupo de pais com que eu trabalhei publicou um artigo agora e mostraram que não é tão claro, mas a gente vai chegar a isso e vai precisar fazer esse diagnóstico, porque hoje em dia a histologia não prediz completamente os casos que vão ter um comportamento mais agressivo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta em relação aos pilocíticos e gangliomas. Por exemplo, eu tenho vários casos de tumores exofíticos do mesencéfalo, aquela região do mesencéfalo. E antigamente vinham todos com o diagnóstico pilocítico, bem como alguns tumores hemisféricos vinham como pilocítico. E depois de um tempo começaram a virar ganglioma. Como é que funciona isso? Acho que o diagnóstico de ganglioma é um diagnóstico, por vezes, difícil. Você precisa
o patologista precisa, às vezes, suspeitar, porque, na verdade, o que é um ganglioma? É um tumor misto com uma componente glial e uma componente neuronal. Às vezes, a componente neuronal é pequena, é difícil de você ver, então você precisa procurar ativamente. E o componente glial de um ganglioma, frequentemente, tem a morfologia idêntica a um astrostroma pilocítico. Significa dizer que você precisa procurar a célula ganglionar num astrostroma pilocítico para pensar ou para fazer o diagnóstico de ganglioma, né? Então, acho que depende da suspeição do patologista. Vi muitos gangliomas exofíticos do tronco cerebral e imagino que a gente possa perder e que possa deixar passar esses neurônios. Não é um diagnóstico sempre fácil. Às vezes a gente fica aí achando que tem os tumores. Eu acabei de ver um caso hoje com uma colega, ela me disse, olha, isso parece um ganglioma, mas eu não estou vendo célula ganglionar. E vai acontecer, eventualmente, a gente fazer um diagnóstico aí de uma lesão suspeita de um ganglioma, parece um astrostroma pilocítico, mas eu não encontrei célula ganglionar, mas está parecendo um ganglioma, tem umas coisinhas, né? Tem proliferação, tem infiltrado inflamatório perivascular e tal. Por exemplo, se o tumor está na fossa posterior e ele tem a fusão, a gente pode fazer esse diagnóstico diferencial, mas seguramente é um diagnóstico diferencial importante que pode passar aí desapercebido do patologista se ele não procurar ativamente. Isso aí bate com que aquela doutora Caterine de Madipó, ela vinha sempre aqui, e uma vez eu perguntei isso. E eu até falei para ela, a senhora não é patologista, a senhora é neuroradiologista. O que conhecia é o seguinte, quando ela via um tumor que ela achava que era ganglioma, ela saía procurando até achar uma célula neuronal. A impressão que dava era essa. Ela dizia isso. Tem que procurar obsessivamente. Era obsessivamente. Eu era residente com ela. Aprendi muito com a Caterine de Madipó. E eu me lembro de gangliomas de lesões extensas, com 5, 6 blocos. Ela fazia recorte, fazia marcador de célula ganglionar e a gente tinha que procurar no grande aumento. É um tempão que leva. Até achar uma célula ganglionar. Ela estava convencida de que aquilo era um ganglioma. E ia noite afora procurando isso. E ela acertava? Acertava, né? Oi? E acertava, era ganglioma, eu achava, né? Achava. É difícil, quer dizer, será que acertava? Acho que acertava quando a gente acha, né? Agora, nem sempre tem que tomar cuidado com a célula ganglionar, porque uma célula ganglionar, ela pode ser, se o tumor ele é relativamente mal delimitado ou na periferia do tumor, às vezes você tem a dúvida se aquilo é uma célula neuronal que está inclusa ali, não a célula neuronal do neurônio do tronco, enfim, de onde for, ou se aquilo é um neurônio displásico, realmente um neurônio tumoral, né? Quando ele é binucleado, para o patologista é mais fácil. O neurônio binucleado a gente não vê, né? Então, e frequentemente o neurônio de um ganglioma é binucleado. Aí você diz, bom, não tenho dúvida se aqui é um ganglioma. Mas quando você não vê, não é sempre fácil, não. Viu? Quando existe a outra coisa é que existe hoje um anticorpo contra o BRAF, V600E, que tem essa mutação. Astrocitomas pilocíticos infratentoriais com a mutação são extremamente raros, eu diria anedóticos. E os gangliomas, eles podem ter essa mutação, 40%. Quando você faz a imune, você vê que o neurônio tem aquela mutação, você sabe que aquilo é um ganglioma, que é o neurônio neoplásico. Isso aí é a cozinha da patologia. É um diagnóstico diferencial importante para nós e nem sempre fácil. Não tem terapia anti-BRAF agora, Felipe? Tem. Na Europa eles fazem, mas como a medicina na Europa, né, tudo é muito controlado, eles permitem, pelo menos até o último momento que eu trabalhei, por exemplo, na França, até uns 2 anos, eles só permitiam em segunda linha de tratamento. Então, se o paciente tinha recidiva e tal, que é um tratamento muito caro, aí eles permitiam fazer o anti-BRAF, o tratamento, entendeu? Não faziam de primeira linha os anti-BRAF para esses tumores, mas fazem sim, fazem terapia anti-BRAF, principalmente os que têm a mutação. Alguém tem mais alguma pergunta? Para a Gabriela, para o doutor Andriolo? Ok. Então, Gabriela, meus parabéns à reunião, a sua apresentação foi brilhante e a presença do doutor Andriolo tornou essa reunião aqui uma coisinha fora daquela conversa de radiologista. Eu espero que nós possamos contar com você e muito obrigado de todos nós, de coração, pela sua presença. Um grande abraço. Obrigado a vocês, é um prazer. Nos vemos. Ok. Obrigado. Obrigada.